Você acredita que alguém que crê em Jesus, nasceu de novo, ainda assim pode estar debaixo de maldição? Você acredita que maldição ainda existe? Você quer saber a resposta e se livrar disso? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar muito a sua vida. Se você quer adquirir esse devocional, com 365 mensagens do Evangelho da Graça, é só você clicar no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo, vai chegar na sua casa para você, e o melhor presente para você dar para alguém perto de você. Muito bem, olha, essa é uma mensagem tão séria, né? Às vezes nós não imaginamos que isso pode acontecer na vida de alguém, mas isso tem uma ligação com a sua escolha, da sua maneira como você vai se relacionar com Deus. A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 3, verso 10, vou começar lendo a Bíblia hoje: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Uau! Paulo está trazendo uma notícia aqui estrondosa, assustadora. Ele está dizendo que não é possível estar debaixo da lei e não estar debaixo de maldição quando você peca, quando você erra, quando você quebra uma das leis. E lei para Deus, ela é absoluta, ela é completa. Não há meio termo. Ou você está sobre a lei ou você não está. Não tem assim mais ou menos. Sob ela é melhor você não pecar, porque senão a maldição vai estar sobre a sua vida. Isso é uma coisa séria. Muito bem, vamos entender isso melhor. O que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está querendo dizer que você tem duas maneiras de se relacionar com Deus. Relacionar com Deus baseado na lei é tentar merecer alguma coisa de Deus baseado na sua própria performance, na sua própria santidade, nos seus atos. Ou seja, se você faz tudo certo, não erra, não peca, então você tem fé para acreditar que Deus vai te abençoar, te curar, te prosperar ou fazer um milagre na sua vida, né? Se você não consegue fazer isso, aí você não espera que Deus faça algo. Qual que é o problema de pessoas que acham que podem viver uma vida tão correta, capaz de merecer alguma coisa? É que elas não sabem que, como eu disse aqui, Paulo está dizendo que você tem que guardar e permanecer em todas, não em algumas leis. E a régua de Deus de medir isso, que é a lei, são 613 mandamentos. Não são apenas 10 mandamentos. 10 mandamentos é só um resumo. E mesmo assim, quem poderia realmente guardá-los? Quem nunca quebraria? É uma coisa séria, porque ele diz que se você quebrar um, você quebrou todos. E aí a maldição vem sobre a sua vida. Vê como é sério tentar viver uma vida baseada em merecimento? Você sabe o que significa ser amaldiçoado na Bíblia? Que significa ser empoderado a fracassar, receber poder para fracassar, empoderado para ser doente, a viver em pobreza, empoderado a tudo em que tocar desintegrar. Uau! Eu desejo que você esteja completamente livre de toda maldição. Deus que me livre, isso é uma coisa horrorosa. Algumas pessoas, elas acham que nós, que pregamos o Evangelho da Graça, não consideramos a lei importante. Mas é um engano, a lei é importante. Mas para o propósito para o qual ela foi dada, não para você cumprir. Nós sabemos que se não guardarmos a lei, nós estamos debaixo de maldição. Tamanha a seriedade dela. E esse é um grande, como eu disse, problema a respeito das exigências de Deus para com o homem, porque a lei de Deus, ela é eterna, diz a Bíblia. Ou seja, a lei de Deus nunca morre, ela nunca passa, né? E então, a Bíblia chama a lei como se fosse, Paulo usa uma ilustração de quem está casado com a lei, está casado com um marido rígido, perfeito, e que cobra perfeição. O outro marido é Cristo, que cumpre a perfeição no seu lugar. Ou você está casado com a lei, ou você está casado com Cristo, com a graça. Você precisa escolher.
Qual que é o problema? O problema é que todos nós nascemos casados com a lei. E a lei não morre. E a Bíblia fala que você não pode casar com outro marido enquanto vive o seu marido atual. Somente quando ele morre. Mas, então, veja como Deus nos ama. Para nos livrar do marido lei, como noiva, como igreja, e ele é um marido que não morre, então nós precisamos morrer para casar com Cristo. Deus não quer lidar conosco baseado na lei, porque nós não podemos suportar. Mas nós temos um problema, porque os requerimentos de Deus permanecem os mesmos, não muda. A lei não morre. Os seus requerimentos continuam aí existindo. Então, se a lei não pode morrer, essa mulher está presa a esse marido perfeito, que somos nós, eu e você. Somos como essa mulher. Então, se essa mulher, que somos nós, apertasse o tubo da pasta de dente errado, ela já estaria condenada imediatamente. Porque a lei só sabe fazer uma coisa: condenar, expor o erro, expor o pecado. Não existe lei parcial, mais ou menos. Se você errou, você está condenado. Então, se a lei não pode morrer, se esse marido não pode morrer, tem que morrer a mulher. Olha o que diz Romanos capítulo 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Uau! Pega aí o seu caderno de anotações aí, se você tem um, e fala assim comigo, escreve aí: eu morri para a lei, pertenço somente a Cristo. Ou melhor, eu morri para a lei, estou livre da maldição. Eu morri para a lei, vírgula. Estou livre da maldição. Isso é tão importante, não é? Que coisa séria. Veja, Jesus não tinha pecado, mas lá na cruz, a Bíblia fala que ele tomou os nossos pecados, e lá na cruz, a lei puniu o Senhor no nosso lugar e o amaldiçoou no nosso lugar. A lei, no entanto, só pode ir até a morte. Não pode ir além disso. Uma vez que você morre, a lei para. Se você creu em Jesus, você morreu com ele. Então, você está livre da lei. Você está livre do jugo desse casamento com a lei, porque você morreu com Cristo. Se descobrirem que você cometeu um crime há 2 anos, mas você já morreu, o que vai adiantar? Nada. Eles vão, por acaso, exumar o seu corpo e te colocar numa cadeia? Não faz sentido. Não. Por que não vão fazer isso? Porque a lei não tem efeito sobre quem está morto. Acabou. Está resolvido. Então você precisa entender que você morreu com Cristo. No momento que você morreu, você se tornou livre de cumprir a lei, de guardar a lei ou de estar debaixo da maldição da lei. Mas a sua história não termina aí. Você ressuscitou com Cristo, porque você foi colocado nele. Então a lei está encerrada e você está ressuscitado, que é melhor do que estar vivo, né? Porque quem está vivo tem a morte pela sua frente, mas quem ressuscitou tem a morte no seu passado, não vai passar mais por ela. Já venceu a morte. A morte é um demônio, um espírito. Nós que cremos não vamos encontrar com ela. Todo crente deve viver a vida sabendo que a morte ficou para trás. Você nunca vai encontrar ela. Quando um crente, quando o seu corpo morre, nós encontramos os anjos de Deus para nos levar para o céu. Quando você morrer, você vai dizer: eu estou livre. É disso que eu tinha medo todo esse tempo. Puxa vida, que coisa estranha. Jesus conquistou a morte, Jesus venceu a morte. Então você não precisa viver com medo. Os crentes morreram e ressuscitaram, a morte ficou para trás. Então, onde está a doença? Atrás de você. Onde está o juízo? Para trás. Onde está a maldição? Para trás. A morte e o julgamento não têm jurisdição sobre nós hoje, porque nós estamos à frente dela, porque estamos em Cristo. Tudo que é morte, na prática, já passou na nossa vida. Nós precisamos crer, não é? O diabo não pode ir além da sepultura, ele não pode tocar em alguém que já morreu.
e que agora não está mais debaixo do pecado nem da maldição. Deus deu a lei ao homem apenas como um espelho, porque o homem nunca enxergaria o seu erro, a sua maldade, o seu pecado, se a lei não fosse dada. Então ele dá a lei para o cara olhar e falar, eu não consigo cumprir isso, eu estou frito, eu preciso de um salvador. E então clamasse o Senhor, porque o homem pensa que é bom. Então esse espelho da lei, chamada lei, ela revela o pecado do homem e leva o homem para clamar ao Salvador. Nesse momento ele morre para a lei, para toda a sua maldição, nasce de novo e agora vai viver na dependência do seu novo marido, que é Cristo, e vai ser muito abençoado. Uau! Bom, essa é uma comida sólida. Eu espero que você tenha recebido hoje uma libertação da obrigação de viver uma vida onde nunca poderia errar e a maldição te pegaria. Você não tem que ficar debaixo de maldição. Se você crê em Cristo, viva sem merecer, receba sem merecer, creia não porque você é bom, mas porque Cristo é bom, não porque você fez tudo certo, porque não fez, mas porque Cristo fez tudo certo e você está nele. Amém? Vou orar por você, para que você tenha luz sobre essa verdade e no final, lembra, eu vou salvar esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, seus grupos do WhatsApp, convide pessoas para estar conosco. Mas antes, lembre-se, se você não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, aciona as notificações, vem fazer parte conosco, no nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Nós que cremos não estamos mais debaixo da lei, nem da morte, nem da maldição. Fomos livres de toda a condenação do diabo, todo o pecado, toda a maldição. E podemos descansar na sua obra, porque o Senhor cumpriu as condições. Nós podemos receber tua bênção e teu favor hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz.